infernos, Satanás. Existe uma acusação infundada, principalmente movimentada pela esquerda. O pastor e líder da Igreja Batista da Lagoinha, André Valadão, divulgou um pronunciamento público para se posicionar sobre seu suposto envolvimento nas investigações que atingem o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro, além de comentar as divergências familiares que vieram à tona envolvendo sua irmã, a cantora e pastora Ana Paula Valadão. Ana Paula não faz mais parte da Lagoinha. Eu vi, esse final de semana ela falou que não fazia parte, comentou numas reportagens. O interessante é que na reportagem a foto dela, ela tá na Lagoinha, né? Agora é o seguinte, gente. Pra vocês não, gente, não é pra vocês que eu vou falar isso aqui agora, não. É diante de vocês que eu vou falar isso aqui. Talvez era um congresso ou uma conferência, porque mesmo ela não sendo da Lagoinha, ela sempre usou, da estrutura também da Lagoinha para os seus congressos, suas conferências, seus vídeos, seus cursos, online que ela vende. Vários deles foram gravados na Lagoinha, então com a estrutura da Lagoinha, mesmo ela não sendo da Lagoinha, mas sim, já são mais de 10 anos que ela não é da Lagoinha. Ô Satanás, sai da minha frente, você já tá enchendo a minha paciência. Toda vez que tem viagem pro Brasil, você vem me perturbar, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu já te falei, Satanás, meu CPF é outro, para de me perturbar com as coisas dos outros, não é nem com as minhas. E ela segue o ministério dela e ela tem toda a razão de ter se posicionado ali e falado, não sou da Lagoinha, apesar que a foto eu tô na Lagoinha, por ano sem ser da Lagoinha, eu usava tudo da Lagoinha, mas não sou da Lagoinha. Mas ela fez isso muito bem, eu acho que ela se posicionou ali claramente para deixar claro que ela não é da Lagoinha. Ai, pro quinto dos infernos, Satanás. Nos últimos dias, o nome de André passou a ser citado em meio a reportagens e discussões em torno da CPI do INSS e das investigações relacionadas ao caso do Banco Master, instituição que foi liquidada pelo Banco Central após suspeitas de fraudes bilionárias. Sobre a CPMI. Vamos lá, gente, a CPMI do INSS, Gente, o meu nome foi citado nessa CPMI a partir de um requerimento do deputado Rogério Correia, deputado petista, esquerdista, onde eu já estou abrindo processos contra calúnias, difamações e acusações indevidas que ele fez até a respeito do meu filho de 16 anos de idade, dizendo que meu filho era casado, foi casado com a filha do Daniel Vorcaro. Por que a Lava Forte saiu do ar no período que Vorcaro foi preso? Meu Deus, vocês tentam linkar demais uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Isso vai ficar cada dia mais claro, só me acompanhar aqui. No final de agosto, presta atenção, houve um grande hackeamento nos bancos do Brasil, em vários bancos. Inclusive, houve-se o risco de acontecer com Clava Forte, que era simplesmente um sistema de cooperação das igrejas para pagamento de conta. Isso era o Clava Forte Bank, com o nome Bank, mas não tem nada de Bank. É o sistema cooperativo para pagar as contas e não taxar com as taxas dos bancos. Só isso. Quando vimos essa realidade, mais de 400 milhões foram roubados por hackers nas contas bancárias de grandes bancos, em agosto ainda para setembro, isso leva tempo, gente. Durante o mês de setembro e outubro foram-se fechando-se as contas do Clava Forte por causa do hackeamento. É isso. As apurações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro também ganharam a atenção da justiça e da mídia, ampliando o debate sobre possíveis conexões sobre figuras religiosas, financeiras e instituições investigadas. E a Ana Paula, você acha que ela profetizou para a Lagoinha e para você? Olha, Ana Paula, eu acredito que ela é uma mulher de Deus. Eu acredito que Deus usa muito a Ana Paula. E eu creio que se ela trouxe uma palavra profética, seja para a Lagoinha ou para outras igrejas, para a igreja no Brasil, glória a Deus, que se cumpra tudo aquilo que ela falou, que o nome de Jesus seja exaltado. E é isso, sabe, vocês tentam gerar um conflito e uma confusão, muitos de vocês na internet, como se houvesse um lugar de ódio, um lugar de guerra. Eu quebro isso e essa ordem que vocês tentam causar aqui na internet. Se a Ana Paula, como eu creio que é uma mulher de Deus, Deus pode ter usado para que ela falasse algo, e que se ela falou foi de Deus, que se cumpra, seja também em Lagoinha ou sim, a Ana foi da Lagoinha por talvez mais de 30 anos, não é?
O pastor Márcio era pastor, ela nasceu ali e foi da Lagoinha por décadas. E o Diante do Trono nasceu ali na Lagoinha. Os congressos do Dia do Trono aconteciam na Lagoinha. E aí, quando nós desligamos da Lagoinha, foi em 2015. Não sei se você já teve essa experiência do seu pai falar assim com você: olha, fica lá em casa, faz lá em casa. E então a Ana sempre atendia ao convite do pai. O pai falava assim: você está viajando, fica lá em casa. E a Ana ficava: faz lá em casa, faz na igreja, faz na Lagoinha. E por isso, durante tantos anos, a Ana fez, pelos convites do pastor Márcio. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Valadão afirmou que conhece o Orcaro há muito tempo, mas dentro do contexto religioso da comunidade da Lagoinha. Porém, ele negou veementemente qualquer tipo de relacionamento empresarial ou participação em negócios vinculados ao banco ou às investigações em curso. Segundo ele, a relação sempre se limitou no ambiente da igreja, onde Daniel foi membro por longos períodos, sem qualquer ligação com operações financeiras ou decisões administrativas das instituições envolvidas nas apurações. A respeito de mim, a respeito da igreja, falta de respeito com a igreja, gente, muito séria. Como se fôssemos envolvidos, né, em movimentações que estão sendo investigadas e apuradas aí, né, pela justiça sobre Daniel e o Banco Master. Isso é uma forma de envolvimento. Agora existe uma outra realidade, que é o envolvimento da vida da igreja. Né? Lagoinha é uma igreja com centenas de milhares de membros, inclusive Daniel foi membro por muitos anos da Lagoinha. Nos últimos 10 anos ele frequentou inclusive uma outra igreja, né? Fazia parte de uma outra igreja e veio há pouco tempo voltar a frequentar a Lagoinha. Mas eu conheço Daniel há décadas dentro da vida e do contexto da igreja, não de negócios. Zero. Por que ela vai... Um cara completamente sem noção, esse tal de Rogério Correia, um esquerdista maluco, né? Tá na cara que é maluco. Outro deputado também infundado nas suas declarações, que é o, como é que chama aqui? Alencar Santana. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que entender o seguinte, gente. O Brasil, ele trabalha debaixo de uma perseguição eleitoreira que é um lamaçal. Essa CPMI, o meu nome ter sido citado nessa CPMI, é uma prova de uma perseguição infundada e caluniosa. Eu sou o presidente na Lagoinha Global, moro nos Estados Unidos. Aí uma igreja, no Brasil, ela tem um membro aleatório na igreja que, pela razão da CPMI, está sendo investigado. E tem as razões dele e tem os motivos de ser investigado. E aí eles tomam a igreja, presta atenção, gente, eles tomam a igreja para tentar difamá-la e colocá-la como se ela fosse uma instituição criminosa. O líder religioso classificou as acusações como infundadas e disse que elas representam um desrespeito sério, tanto à sua pessoa quanto à igreja que dirige. Valadão também enfatizou que a Lagoinha é uma denominação com centenas de milhares de membros, destacando que a vida comunitária e religiosa não pode ser confundida com supostas irregularidades investigadas em outros setores. Existe uma acusação infundada, principalmente movimentada pela esquerda, a respeito... Por que não? Deus nunca colocou no nosso coração ter uma igreja no Brasil. Igreja é assim, algo assim muito desafiador e é muito sério. Então não temos essa direção de Deus nesse momento. Temos cuidado da igreja local aqui. Existem igrejas que tem outros lugares. As pessoas que me procuraram e disseram assim: nós queremos tanto ser pastoreados. E eu tive uma convicção muito clara de Deus que eu deveria abraçar essas pessoas e estar com essas pessoas, estar disponível para essas pessoas. Então foi nesse contexto que nasceram essas outras igrejas em outros lugares, essas pessoas que me procuraram. Então é isso, mas no Brasil não temos nenhuma direção de Deus, não. Você foi Eles tratam e começaram a falar de mim. Falaram do meu filho de 16 anos de idade nessa CPMI, como se nós fizéssemos parte de uma instituição criminosa, como se fôssemos criminosos. São pessoas que não merecem um pingo de respeito, são pessoas que desejam acabar literalmente com a credibilidade de lideranças cristãs. Isso traz o quê? Perseguição religiosa, difamação, calúnia, ataques indevidos, ao ponto de eu nem ser o pastor daquela igreja
e ele querer me colocar numa CPMI como se eu tivesse que responder para uma igreja que está lá na ponta. No mesmo pronunciamento, André Valadão abordou as recentes declarações e posicionamentos de sua irmã, Ana Paula Valadão, que há anos segue um ministério próprio, desvinculado da liderança da Lagoinha. Em resposta a seguidores, Valadão mencionou de forma irônica a decisão de Ana Paula de pedir que seu nome não fosse mais associado à igreja familiar, destacando que, mesmo após sua saída formal, a irmã ainda havia utilizado estruturas da Lagoinha em eventos e atividades ao longo dos anos. Você foi para os Estados Unidos certo de fundar a Igreja Diante do Trono? Não. Eu vim porque meu coração estava assim tão pesado. Eu precisava assim de um respiro. Então, a minha intenção era fazer um doutorado em teologia e aí dar os passos depois disso. Inclusive, continuo no doutorado. É uma labuta, viu? Um trabalho. Mas vim com isso. E a Ana veio para servir aqui numa igreja americana. E foi assim que viemos. Não viemos com essa intenção de plantar uma igreja. A igreja, geralmente, o termo que a gente usa não é fundar a igreja, é plantar. Porque a igreja a gente planta, é como uma semente, por causa da palavra que é semente. E começamos reuniões na nossa casa em 2018 e foi assim que nasceu a Igreja Diante do Trono. Rogério Correia falou coisas tão infundadas que, para nós que já entendemos ele como um petista, esquerdista, a gente nem precisa falar muito ao nível da pessoa que é esse Rogério aí, né, esse senhorzinho aí. Então, nós estamos aqui, estou aqui fazendo essa declaração para você, para começar a responder sobre a CPMI, né? Eu não vou parar mais agora, eu quero continuar respondendo, deixando claro para você sobre isso, mas o meu nome foi para a CPMI a partir dessa denúncia e dessa fala fatídica desse deputado esquerdista. Ana Paula, por sua vez, tem reforçado em suas redes sociais que já não integra oficialmente a denominação há mais de uma década e que lidera seu próprio projeto espiritual e musical, focado em ministérios distintos. De forma respeitosa, ela tem pedido que toda menção ao seu trabalho seja claramente diferenciada da instituição liderada por seu irmão. Já estive em contato também com a Damares, inclusive falei com a Damares hoje, onde as 2 vezes que eu falei com ela, eu deixei claro para a ministra Damares, uma irmã em Cristo, que ela mordeu a isca dos esquerdistas, ela mordeu a isca deles. Um esquerdista doido que coloca o meu nome numa lista para a CPMI e ela fala das igrejas evangélicas mordendo a isca dessas pessoas que querem difamar, denegrir e perseguir a realidade que é o crescimento e a bênção que é a igreja evangélica. Então, assim, sobre a CPMI, o que eu tenho a dizer é o seguinte: vindo do Rogério Correia, é a mesma coisa que vir de uma barata. É a mesma coisa de vir de um esquerdista, um esquerdopata louco. É isso que eu tenho para dizer. O episódio expõe não apenas as tensões em torno de uma investigação de grande repercussão no cenário político, econômico, mas também as complexidades das relações pessoais e familiares em meio à vida pública e religiosa. Para muitos observadores, as declarações de André Valadão representam uma tentativa de preservar a imagem institucional da Igreja da Lagoinha, diante das narrativas que buscavam ligá-la diretamente a um caso de natureza judicial e financeira. Apesar das críticas e do debate gerado, Valadão assegurou que pretende defender sua honra na justiça, inclusive anunciando possíveis medidas legais contra aqueles que, em sua visão, disseminam acusações sem fundamento. Enquanto isso, o caso Banco Master e as investigações que envolvem figuras públicas, empresários e instituições continuam em andamento, com desdobramentos que seguem sendo acompanhados de perto pela imprensa e pela sociedade.